Bom, boa noite para todo mundo. Agradecemos, né, a presença de vocês, prestigiando aqui mais um encontro. Dessa vez a gente fez um encontro aberto. Durante a pandemia, nós fizemos 4 encontros com o Paulo, fechados, né, e depois que nós postamos no YouTube. O primeiro nós fizemos com o título de No Domínio do Medo, Psicologia do Fascismo. O segundo... Esse primeiro nós fizemos no início de 2020. O segundo nós fizemos em Pêssar, e o título foi Pêssar na Pandemia, Perdão, entre o Judaísmo e a Psicanálise. E o terceiro foi em Hanukkah, Entre Luz e Escuridão. Isso foi no ano passado, e esse ano, esse é o encontro, é o primeiro desse ano, e aberto, né, para participação de vocês. Paulo Blanc dispensa qualquer apresentação, e para não perder muito tempo, vamos lá, vamos direto ao ponto. Vai lá, Paulo. Ok, boa noite. Primeiro eu queria situar o trabalho que a gente vai fazer hoje, que vai se desdobrar em mais 3 encontros, e eu vou tentar pensar junto com vocês essa proposta da passagem do patriarcado a um conceito que eu chamaria de paternidade. A abertura hoje vamos pensar a questão do patriarcado dentro da obra muito conhecida, né, por muita gente, mas geralmente a gente lê ela muito jovem, quando a gente está muito assim, revoltado também contra os pais, e aí perde uma série de características da Carta ao Pai, do Kafka. Eu vou tentar articular essa leitura da Carta ao Pai através do núcleo judaico dela, depois eu vou explicar isso direitinho, e articular com a questão da civilização judaico-cristã, que isso significa, e depois, nos outros encontros, a gente vai dar uma continuidade, tentando pensar o resgate de dentro da própria civilização judaico-cristã, da sua filosofia, do seu modo de pensar, desse conceito de paternidade dentro da discussão contemporânea. E não precisa dizer que está em curso. No Brasil, hoje em dia, a gente está assistindo, na verdade, um assalto, está sendo feito um sequestro do termo civilização judaico-cristã. Esse sequestro tem sido dado de 2 fontes diferentes. A Eliane ficou com a tela toda aí, é isso mesmo, Denise? Hã? Eu? Você podia desligar o microfone? Eu estava desligado, eu só liguei agora para te responder que eu não estou com a tela toda, eu estou pequenininha aqui no meu. Eu não sei, tudo bem, não tem problema não, desde que esteja rolando direito. Então, o que acontece? Eu acho que aqui... Vamos lá. Continuando, então, esse sequestro do termo civilização judaico-cristã, eu chamo de sequestro, e outras pessoas chamando outras coisas de sequestro também, tem se dado, pelo lado das forças que apoiam o governo Bolsonaro, que volta e meia vocês têm ouvido falar que fazem isso, aquilo outro, em nome da civilização judaico-cristã. E um segundo sequestro eu chamo de evangelismo político, que também se coloca como porta-voz pretensiosa da civilização judaico-cristã. Um terceiro sequestro, estamos na época de sequestros, do próprio judaísmo, que tem sido aparentemente abraçado, mas, na verdade, também tentando incluí-lo, né, num outro tipo de sequestro dentro de certos setores do evangelismo. Quem olhar, por exemplo,
Ontem eu dei uma olhada totalmente casual. Eu estava buscando, na verdade, eu acho que a data do próximo Yom Kippur, né, o Dia do Perdão, e eu descobri que o Dia do Perdão foi tornado um dia oficial no estado de São Paulo, como um feriado. E quem apresenta essa proposta que foi aceita, na verdade, é um pastor evangélico que coloca o judaísmo lá à moda dele. E, novamente, então, a questão tem sido muito grave no Brasil de hoje em dia, que é o uso tanto do judaísmo, quanto do termo civilização judaico-cristã, quanto de todos esses conceitos a favor e a serviço de uma postura política que nada tem a ver com os princípios que regem, os princípios filosóficos que regem essas, em última análise, a civilização ocidental. O que eu queria também dizer é que o termo civilização judaico-cristã é, por si só, um termo muito interessante de se pensar por um momento. Ele foi criado, na verdade, por teólogos protestantes na Alemanha no século XIX. A intenção desse termo era seguir, na verdade, na velha linha do que tem sido a relação histórica, já bastante transformada, que começa com a fundação mesmo do catolicismo e depois deriva para as outras, do cristianismo, melhor dizendo, e depois vai derivando ao longo de séculos e se transformando, que é a ideia de que o cristianismo substitui o pacto, né? O pacto firmado na tradição entre Deus e o povo de Israel. Essa substituição, que eu chamei num outro trabalho de teologia da substituição, ele vai vindo ao longo de séculos e sofrendo uma série de influências, mas quando esses teólogos no século XIX, por várias razões, cunham esse termo, eles estão dizendo exatamente o que o visual do termo diz: civilização judaico-cristã. Ou seja, eles naturalizam, de certa forma, essa história. Primeiro vem a civilização judaica e depois a cristã, que a substitui. Hoje eu não vou entrar nesse debate, mas o que me interessa é colocar somente essa realidade e caminhar mais adiante com a seguinte colocação. Um filósofo judeu importantíssimo do século passado colocou uma definição que eu abracei há muitos anos e que eu coloco sempre no início das minhas falas. Ele diz assim: o judaísmo não é meu objeto, é meu método. O que significa dizer isso? Significa que o pensamento judaico ele se constitui como um método para pensar o próprio pensamento judaico e outras realidades. Então, hoje, na minha fala de hoje, é o que eu vou tentar desenvolver também. E não é uma fala que se propõe a historicizar questões ligadas à cultura judaica. O que a gente está é trabalhar de uma forma chamada anacrônica, ou seja, eu não sigo uma continuidade histórica, mas eu sim me utilizo de várias referências desse pensamento para nos ajudar a desenvolver essa ideia central do que é, afinal de contas, a vivência de Kafka, que é a ele que eu trago como núcleo do nosso pensamento, e depois uma série de outras questões que eu vou colocando. Kafka nasceu em 1883 e morreu em 1924. A Carta ao Pai ele escreve em 1919, quando ele já tinha escrito uma grande parte da sua obra mais importante. Embora sem ter o reconhecimento
da sua obra, esse reconhecimento vai ser póstumo e reconhecido novamente, usando pela terceira vez, depois disso, como uma das obras fundamentais da literatura ocidental. Ele tinha 36 anos quando ele escreve essa carta, que ele diz por si mesmo que ele já tinha transformado essa carta em uma substância literária. Ou seja, ela, de alguma maneira, aparece em várias obras dele. E essa relação dele com o pai, ela também vai metaforizar toda uma série de questões que ele coloca sobre as relações de poder e a burocracia como parte dessa relação de poder no mundo ocidental e na Europa particularmente. Essa diluição não lhe bastou. Ele, no entanto, escreve uma carta que ele nunca entrega. Ele não chega a entregar e ele não chega a conversar com o pai sobre essa carta. O que é que ela expressa? Basicamente, ela vai expressar que esse lugar paterno é ocupado por uma pessoa comparada a um rei tirano. Um tirano, como eram tiranos os reis absolutistas da Europa. Ele diz assim, eu vou caminhar citando várias partes do trabalho dele e vamos meditando em cima delas. Da sua poltrona, você regia o mundo. Sua opinião era certa. Um direito fundado na própria pessoa e não na razão. Como um mapa que cobre toda a extensão do mundo. E o mapa é esse pai. Cobre todo o mundo no qual Kafka vivia. E o que ele aponta de extrema importância é que esse direito que o pai se dá ao poder não é baseado na razão. É bom guardar essa ideia. Não é baseado na razão, mas simplesmente nele mesmo, no próprio desejo dele, na pessoa dele, no peso dele. É interessante que Sartre vai emular Kafka e vai dizer o seguinte, não existe pai bom, é a regra. Houvesse vivido meu pai, ele se deitaria sobre mim e me amassaria. É a mesma ideia de Kafka, talvez 50 anos depois. Esse pai que amassa, esse pai que domina, é o pai da imagem do patriarcado. Um patriarcado que ecoa também a própria constituição da política dos impérios e dos reinos europeus. Esse patriarcado, tal qual o reino, os reinos europeus, vai ser posto em questão a partir da Revolução Iluminista do século XVIII, XIX, e que vai colocar exatamente a razão como o centro da grande mudança que vai se operando no mundo ocidental há uns 200, 300 anos antes. Na medida que os mitos vão caindo, na medida que o poder deixa de ser legitimado por Deus, né? Na medida em que vai se construindo novos modos de pensar, surge uma revolução iluminista que luta contra o absolutismo, traz para si a participação do povo, do secularismo e vai acabar nas democracias liberais. É interessante pensar que a Revolução Francesa, que ao mesmo tempo é filha desse processo
por outro lado, vai impor esses princípios à Europa, decapitando, na prática, a cabeça real, ela também decapita, nesse momento, a cabeça do patriarca. O pai e o rei se confundiam. O corpo do rei dilatado era a própria nação, o próprio governo. E é interessante a gente pensar que o lema da Revolução Francesa, por mais que depois tenha se desviado para a época do terror e tudo mais, era liberdade, igualdade e fraternidade. É interessante a gente olhar para esse termo, fraternidade. Por quê? No lugar do regente que é nomeado pretensamente por Deus, ou autonomeado por Deus, passa a haver a proposta de uma república ou um Estado de irmãos. A ideia da fraternidade é a ideia dos irmãos, ou seja, uma ideia onde a hierarquia é que é questionada, a auto-instaurada é questionada e é substituída por irmãos que dialogam, negociam, conversam entre si num plano de igualdade. É também extremamente importante para a continuação do nosso pensamento. Eu vou construindo aqui um background, né? um pano de fundo rápido, né? Da evolução do pensamento político ocidental, da crise do patriarcado e da crise da própria civilização judaico-cristã, portanto. E, nesse momento, eu vou introduzir um pensador chamado Zeev Stenenhal, que é um pensador israelense que se dedicou ao estudo da formação do pensamento fascista, que foi objeto de uma das minhas conferências aqui com a Denise e uma outra com um outro site que é da Estrela, né? Que não me lembro agora o nome dele. Eu falei dessa. Falando? Tem que subir aí. Cadê o Alguém aí está lembrando o nome? E que o Stenenhal vai dizer uma coisa muito interessante que a gente esquece. Que a contemporaneidade, e no Brasil particularmente, tudo que está se passando a partir do governo Bolsonaro, é uma invenção desse momento. E mesmo quando você diz fascismo, pensa-se que o fascismo foi inventado e inventou toda essa oposição ao racionalismo, ao humanismo e ao iluminismo. Não é nada disso. O Stenenhal vai nos mostrar que, ao lado da Revolução Francesa, ao lado da revolução que traz o pensamento e, portanto, a democracia e, portanto, a capacidade de escolha para o centro da cena política, da cena da vida das pessoas, é interessante a gente pensar que, já em 1730, um pensador chamado Vico, ele vai desenvolver exatamente o contrário. Ele vai fazer uma crítica às repúblicas democráticas italianas, dizendo que a democracia ela cria a dissolução e a corrupção das mentalidades e dos costumes. Qualquer semelhança com o mundo contemporâneo não é mera outra coisa. Esse pensador ele vai ser recuperado no final do século XIX e no século XX pelas mesmas forças que faziam a crítica do iluminismo,
A Crítica da Democracia. E Sorel, que é um pensador francês, que era o líder de todo o movimento revolucionário, ele vai ser a referência inicial do movimento fascista na Itália, na década de 20 ainda, e vai ser convidado pelo fascismo italiano, inclusive por Mussolini, etc., como uma referência. O Sorel vai recuperar esse pensador também, e ele vai dizer uma coisa muito importante para a gente entender o que é a desrazão, o anti-humanismo e o anti-iluminismo. Ele vai dizer o seguinte: a razão não funciona para convencer ninguém. Os argumentos não funcionam quando se trata de política. Os argumentos não funcionam quando se trata de uma política revolucionária, muito menos. E olha só, gente, Sorel vem do movimento operário radical europeu, que pregava a revolução marxista. E ele diz que ela não anda. E ela não anda por quê? Porque não tem mitos. E é aí que o fascismo vai abraçar essa teoria dele. O ser humano precisa de mitos e não de razão. É claro que vocês sabem que, novamente, temos uma coincidência aí extravagante. A necessidade do mito, porque o mito apela ao emocional. O mito apela à não razão. E o mito apela às fantasias e permite que líderes autoritários surjam no lugar desse pai que está em derrocada, no lugar desse patriarcado em derrocada, surge o líder populista. Surge o líder que vai capitalizar essas emoções. E é neste momento que eu paro com essa leitura e vou me dirigir à própria obra de Kafka. E a obra de Kafka, ela tem uma centralidade muito forte na relação dele com o pai, ao redor do judaísmo. Quem pegar o Diário de Kafka, que foi recém, inclusive, lançado aqui no Brasil, numa tradução extraordinária, muito boa, vai se deparar com um fenômeno curiosíssimo. Curioso porque isso é pouco falado, né? A quantidade de citações no diário dele envolvendo temas judaicos da época dele, inclusive, movimentos sionistas, movimentos culturais, é gigantesca. E o que me autoriza mais ainda a escolher esse núcleo central do judaísmo, da relação dele com o pai, como um foco central, inclusive por quê? Porque a minha tentativa aqui nos próximos encontros vai ser recuperar e construir uma proposta de paternidade no lado judaico desse termo civilização judaico-cristã. E esse é o meu foco de trabalho há alguns decênios. E esse é meu foco aqui nesse momento. No diário dele, no dia 24 de 10 de 1911, ele diz assim: acredito que só as lembranças do gueto conservem a família judaica. Só as lembranças do gueto. E no caso da família dele, ele diz uma coisa extraordinária. Ele falava alemão, na verdade, embora ele estaria na Tchecoslováquia, ou na República Tcheca de hoje em dia, a cultura era toda ela em alemão. E ele diz assim: usar a palavra Mutter, mãe, pai, dentro do contexto judaico, não faz sentido. Por quê? Porque não transmite a emoção, ele não transmite aquilo que eu vou chamar de a essência espiritual dessa palavra no sentido judaico. A essência espiritual dela ele vê como uma essência alemã e cristã, que nada tem a ver com a experiência emocional judaica, que seria uma essência espiritual da palavra.
que é um termo, na verdade, de Walter Benjamin. E o que ele vai ver, então, é que, na medida que essas lembranças são o único traço e não mais as vivências, porque a vivência do gueto é que seria a vivência natural, e com o desaparecimento do gueto, por que desapareceu o gueto? Porque no avanço de Napoleão, trazendo naquela época o estandarte da Revolução Iluminista, onde o Napoleão chegava, ele dava os direitos civis aos judeus que estavam trancados nos guetos, não porque inventaram os guetos. Os guetos foram inventados para excluir o judeu da sociedade desde muitíssimos anos, mas oficialmente esse nome gueto surge em Veneza, por volta do ano 1500 e pouco, algo assim, provavelmente. E o gueto vai cair na Europa, só na Europa Ocidental e na Europa Oriental, na região da Polônia, etc., todos os lugares, na Alemanha, etc., onde Napoleão chega. Ele aí declara os direitos universais do homem, pertencem também aos judeus. E aí eles ganham a cidadania que não tinham. Que em muitos lugares depois, que vai ser, quando tudo isso é derrubado, ela é retirada também. Mas isso é um assunto que também não poderíamos entrar agora, o que isso vai acarretar, principalmente na Alemanha. Então, na medida que esse gueto não existe mais, aquela vida naturalmente judaica, vamos dizer assim, desaparece, as lembranças são o que restam e elas não servem para dar a Kafka e à família dele e ao pai dele essa vivência espiritual judaica. Ele vai dizer, ele vai assinalar que, na experiência dele com o pai, ele só vai encontrar vazio. A experiência judaica do pai, ele vai dizer que é vazia. E a palavra vazio, se vocês forem ler a carta ao pai, ela aparece inúmeras vezes nessa obra dele. E ele diz assim para o pai dele em determinado momento: não entendo como você, com nada de judaísmo de que dispunha, pode me recriminar pelo fato de eu não me esforçar para realizar um nada semelhante ao seu. Um escritor genial consegue dizer coisas geniais sobre qualquer assunto. E o que ele está falando aqui? Ele está falando desse vazio que a gente está colocando aqui. E quando existe um vazio, numa experiência cultural, o que vai substituir o vazio é esse pai que ele descreve como uma figura totalmente dominadora, violenta e submetedora. É interessante se vocês conseguirem também entender que, através de tudo isso que eu vou colocando como sendo o núcleo judaico da experiência de Kafka, eu estou também falando de 1000 experiências que vocês conhecem fora do mundo judaico. Dentro da vida que a gente leva nos dias de hoje, dentro das relações de paternidade e de filhos. O nada é preenchido pela fala violência, pela ordem. E ele diz uma hora uma coisa interessantíssima. Ele diz assim: você me estimulava quando eu brincava de marchar, quando batia a continência, mas eu não era um futuro soldado. O que ele está assinalando? Porque filhos da cultura, na verdade, alemã, do militarismo, que vinha desde o século XIX, o pai estimulava nele esse tipo de manifestação. Mas, na medida em que ele
cai no vazio da forma paterna de convivência ao lado da questão judaica dele, ele vai se encontrar com a nulidade. E aí ele vai dizer outra coisa extremamente interessante. Quando ele fala de nulidade, ele completa da seguinte forma: aliás, visto de outro ângulo, um sentimento nobre e fecundo. E ali tem um paradoxo. Aliás, Kafka é o rei dos paradoxos, das falas um tanto misteriosas, né? O que ele quer dizer com isso? Que o vazio possa ser um sentimento nobre e fecundo? É que, a partir do vazio, quando ele não é assumido enquanto destino, ele pode ser transformado e preenchido pelo próprio desejo dele, ou de quem quer que seja. O vazio do pai não é necessariamente o vazio que o filho tem que repetir, embora Kafka, às vezes e muitas vezes, se coloca nessa posição. Mas esse sentimento nobre e fecundo quebra com outras afirmações dele ao longo do texto. E quebra tanto que, de repente, em algum momento, Kafka busca exatamente isso. Kafka busca construir a sua própria experiência judaica. Aonde? Fora do vazio paterno e fora da tradição do gueto. Ele se relaciona, durante muito tempo, com os movimentos culturais judaicos que começam a surgir por volta dos anos, já do início do século e na época dos anos 20, crescem muito, que é o sionismo, o movimento sionista que colocava para os europeus a saída radical daquela situação que eles viviam, através de uma imigração para a Palestina daquela época. E havia toda uma corrente sionista que falava em sionismo cultural, que falava em sionismo espiritual, ou seja, não se propunha a criação, naquela época, de um Estado, e sim de uma região onde eles poderiam experienciar o judaísmo e os valores da civilização judaica. Ele se interessa pelo hebraico, ele estuda hebraico durante alguns anos, e restaram os cadernos dele de hebraico, estão em exposição hoje em dia, inclusive no Museu de Jerusalém. Ele se interessa pela cultura, ele participa de grupos de teatro, de escritores. É interessante você olhar no diário dele, e aí você vai ver que toda a experiência dele diária, cultural, vivencial, é com grupos judaicos que não são os grupos que seriam aqueles do gueto, e tampouco, evidentemente, do vazio paterno. E aí o que acontece? Ele diz o seguinte: por meu intermédio, o judaísmo se tornou para você repulsivo. Os escritos judaicos que você via, que eu trazia para casa, ilegíveis, causavam-lhe asco, nas palavras do pai. Interessante, né? Quando o pai é opressor e tirano, mesmo quando o filho, de alguma maneira, se relaciona com coisas que lhe dizem respeito, novamente elas vão ter que ser anuladas. Por quê? Porque é inadmissível que o filho possa construir um pensamento próprio. E essa diversidade de pensamentos é que é, na verdade, por outro lado, a questão da democracia, né? E que é a questão que a gente está vivendo nesse momento aqui no Brasil, que é a tentativa de impedir essa diversidade de pensamento. E ele vai dizer ao pai que isso é uma situação que ele, na verdade, aí o Kafka dá uma de bom psicanalista. Ele diz assim para ele: você reconhecia inconscientemente a fragilidade de seu judaísmo
e de minha educação, e que a tua forma, e que de forma alguma você teria lembrado de me passar, porque não tinha. E é interessante como o que ele está dizendo? Que o pai se sente ameaçado quando ele, aparentemente, ligado num traço de identificação com o pai, na verdade, tenta vivenciar o judaísmo, só que de outra maneira. E isso é inconcebível para o pai, e ele ataca violentamente os amigos dele, chama eles de malucos, e denigre tudo que pode em Kafka do judaísmo que ele antes exigia dele. Por quê? Porque quando se trata de um pensamento hegemônico, e o pensamento do pai dele, ele representa exatamente isso, uma hegemonia, qualquer pensamento diferente é ameaçador. Porque o projeto hegemônico, ele quer produzir a melancolia dentro das pessoas. Ele quer produzir dentro das pessoas a desistência. Ele quer fazer com que as pessoas não tenham nem mais vontade, nem mais fantasias de serem livres. E a melancolia como estratégia política é também algo que nós estamos vivendo nesse momento. A gente está vencendo há 1 ano e meio, 2, aspas, massacrados, sem muito resultado, graças a Deus, para a maior parte das pessoas, por uma série de notícias, que são ameaças. Sendo que agora está no ar a ameaça do próximo 7 de setembro. Né? O que será que vai acontecer? Né? E essa ameaça visa o quê? Desmobilizar qualquer desejo de oposição. E esse é o que o pai do Kafka fazia brilhantemente, mas sem êxito. Kafka acaba não cedendo. Mas ele acaba mostrando para o pai que, mesmo quando ele tenta se identificar com o judaísmo dele, né, com o pai, mas de uma outra maneira, ele é impedido. Nada de singularidade. É proibida a singularidade. E aí ele termina numa hora lá da sua fala, dizendo: é por isso tudo, por conta da repressão, por conta da violência com que você tratava todo mundo. E até mesmo os empregados, então, da loja, ele tinha uma loja, o pai dele, etc. Ele diz: por isso é que eu pertencia necessariamente ao Partido dos Empregados. Muito interessante. Então, ele se identifica com esses empregados, mas não se identifica no sentido de se submeter, embora o discurso dele, aparentemente, é o discurso, ao longo da carta, do submetimento, que, na verdade, não chega a acontecer, porque ele vai e produz essa obra extraordinária. E é como membro, digamos assim, desse Partido dos Empregados que ele vai buscar uma outra forma de judaísmo. Bem, e nós aqui vamos tentar buscar também, na civilização judaico-cristã, as raízes de um Ocidente que nega o sequestro desse termo, o sequestro, como eu disse no início, o sequestro das forças bolsonáricas e das forças evangélicas, que desenvolve, na verdade, uma verdadeira guerra cultural, que, na verdade, tentam desconstruir a razão iluminista. E também, é claro, a democracia brasileira, que foi construída a duras penas ao longo desses anos. Identificando, então, todo esse processo, sem dúvida, embora não tenha sido daí que eu tenha partido na minha pesquisa, ao que o Kafka coloca como sendo a relação do tirano pai dele.
Eu vou agora fazer mais um corte na minha fala e eu vou me referir, já encerrando, então, a minha intervenção e abrindo para conversas. Eu espero que possamos ter comentários, perguntas. E nenhuma invasão de algum hacker antissemita, como aconteceu na semana passada, não é isso, Denise? Eu acho que foi na semana passada, que num evento em memória, numa reza que estava se realizando do Cádiz, né? A reza em memória do morto, na sinagoga da Ari, houve uma invasão de um hacker antissemita neonazista, com ameaças e impropérios, e ao conversar sobre isso com um amigo meu, que é professor da UFRJ e da ECO, falou que também em aulas dela, em aulas da PUC, estavam acontecendo essas invasões. Então, vocês vejam, bem, não se trata mais, e vocês sabem sozinhos, não preciso dizer, de algum delírio persecutório, o que eu estou falando aqui ou o que outras pessoas falam. Há um movimento anticultural e que resvala sempre para a questão do antissemitismo. É impossível não resvalar, o que deixa qualquer pessoa judaica ou judia espantada em que ainda existem muitos judeus que continuam apoiando o bolsonarismo. Eu vou, então, me referir a uma obra extraordinária de um pensador extraordinário chamado Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas é um filósofo que morreu em 85 e que ele é hoje em dia considerado o grande pensador da ética. Ele recoloca a ética como central, uma questão central na filosofia. E quando ele tinha meros 27 anos, ele estudou durante um ano, mais ou menos, na Alemanha. Ele nasceu em Kovno, na Lituânia, e aos 27 anos ele foi, e ele já seguia essa carreira de estudo de filosofia, etc. Ele foi estudar com Heidegger, na Alemanha, e ele presenciou o início do regime hitlerista, e ele escreve um artigo extraordinário naquela época, isso, quer dizer, era o início do início, chamado A Filosofia do Hitlerismo. E o título já é uma audácia. E por que ele chama de filosofia do hitlerismo? Primeiro, ele não chama de nazismo, ele chama de hitlerismo. O hitlerismo transcende a experiência nazista. O hitlerismo é um modo de olhar o mundo. E nesse modo de olhar o mundo, ele vai identificar a negação da própria civilização judaico-cristã. Um modo de olhar o mundo que exclui de maneira radical a toda a experiência da Europa, e é por isso que ele vai chamar de filosofia do hitlerismo, onde o centro dela não é uma questão meramente teológica, o centro dela é a questão do mal radical. E o centro dessa relação ao redor do mal radical, ele vai dizer que é um clima. Notem bem que interessante, não é uma ideologia racional, porque toda ideologia que se preza tem uma racionalidade, não importa de que tipo, mas ela tem uma racionalidade, ela tem uma lógica interna, é uma experiência cognitiva. Ele vai dizer que não, que no caso do hitlerismo, trata-se do que ele vai chamar de Stimmung, um sentimento, um estado de ânimo. O que ela gera e o que movimenta, então, o povo alemão ao redor da figura hitlerista, de Hitler, né, é a mobilização desse sentimento. E, curiosamente, é claro que me remete também ao que eu vinha desenvolvendo antes, do mito. A questão de que a política não deve se basear em racionalidade, mas sim em mitos que mobilizam a emoção.
Como dizia Sorrel, ninguém vai se matar por causa de racionais, mas vai se matar por causa de emoções. Vai para uma guerra para se matar, vai matar os outros por causa de emoções, mas não por causa de uma racionalidade. Essa não racionalidade, essa emocionalidade é que vai ser a catapulta do aprisionamento, ele usa essa palavra, do aprisionamento que a filosofia integrista vai impor ao povo alemão. Por que o aprisionamento? Porque o aprisionamento que ele diz é ao redor do sangue e do corpo. Escolha a partir do sangue e do corpo, que junta o povo alemão, não há fuga, não há saída, não há negação. E eu gostaria de dizer que eu vejo uma analogia possível, eu acho que Levinas não me negaria esse direito, entre a experiência do corpo como central na unidade e a experiência de um pensamento único, como aquilo que provoca essa unidade e essa certeza, porque no pensamento único não há possibilidade de escapar dele. Não há possibilidade de alteridade, não há possibilidade de uma multiplicidade. O pensamento único é único. E ele não quer permitir, ele é autoritário, ele não quer permitir a diferença. E, ao mesmo tempo, esse pensamento único mobiliza as pessoas, através do emocional delas, uma certeza de que ali reside a verdade. E o outro deve morrer. O diferente deve morrer. Ele não conta mais. Ele não tem mais importância. O que Levinas vai colocar, ou Levinas, na verdade, Levinas é o afrancesado, o nome dele foi afrancesado, né? Ele morou muitíssimos anos na França, morreu lá. Ele vai dizer algumas coisas extremamente interessantes, e com isso eu vou encerrando a minha participação. Ele vai dizer algumas coisas extremamente interessantes sobre como ele vê a negação da civilização judaico-cristã, que é a mesma negação que a gente, de alguma maneira, vai estar assistindo aqui. Por conta desse estímulo, dessa sensação, desse sentimento, e por conta desse encadeamento ao redor de ideias que não permitem diferenças. Ele vai dizer o seguinte, que o cristianismo, através da ideia da salvação e do perdão, trouxe para o Ocidente, numa ideia que vai se transformando, evidentemente, a ideia de liberdade. Por quê? Porque na salvação eu não estou preso a nenhum destino. Eu posso me renovar. Vejam bem que interessante. A ideia de salvação, simbolicamente, me permite a renovação, me permite o não aprisionamento anímico. E o perdão, que também é uma criação judaica, da tradição judaica, ele vai dizer que tanto a salvação quanto o perdão invertem a seta do tempo. A seta do tempo, ela está aprisionada no passado, na medida em que não há salvação e que não há perdão. A ideia da salvação e do perdão, ela me permite desligamentos do passado. Ela anula o passado. E ela é a expressão da liberdade. Junto a isso, ele vai colocar a ideia da conversão. Porque a ideia da conversão também é uma ideia de liberdade. Eu não estou preso a nenhuma religião. Eu um dia posso resolver seguir uma religião diferente da minha, isso é um ato de liberdade. Essa é a liberdade de escolha. E a metáfora da ressurreição me fez lembrar Hélio Peregrino, um psicanalista muito conhecido no século passado, essa expressão século passado é terrível, né? Ele morreu há mais ou menos uns 30 anos,
além de ser um psicanalista conhecido como psicanalista, poeta, escritor e ativista político, foi dos fundadores, inclusive, do PT e tudo mais, ele me disse uma vez, pessoalmente, eu frequentei o divã dele mais ou menos uns 10 anos, ele me disse uma coisa interessantíssima que depois eu vi reproduzido num artigo dele, de jornal. Ele dizia que, sem a ideia de ressurreição, a vida não faria sentido. Ele era um cristão socialista. Eu acho que mais socialista que cristão. Eu acho que ele era estrategicamente cristão, como todo bom mineiro. Mas não importa. O que importa é que, o que ele quer dizer com isso. Novamente, se há uma ressurreição, e ele nesse artigo vai desenvolver, na verdade, essa ideia, há uma ressurreição em vida. Como, digamos, parafraseando aí o poeta Fernando Pessoa, quando ele diz tantas vidas em uma só vida. Essa ressurreição que a gente pode fazer na vida inúmeras vezes, essa possibilidade de transpor o passado, se livrar das mágoas que nos prendem ao passado, o perdão a si e o perdão ao outro, essa possibilidade da conversão, isso é o tempo que ruge, né? O tempo que anda para frente. E esse tempo que anda para frente é sempre o tempo da liberdade. Enquanto todos os outros pensadores, Vico, que eu falei antes, que alimentou o fascismo, que alimenta a luta política no dia de hoje pelo lado dos anti-iluministas, é a ideia de que as coisas devem permanecer sempre no seu lugar. Cada um tem o seu lugar na sociedade e daí ele não pode migrar. E esse aprisionamento, novamente citando Levinas, é o oposto da grande criação da sociedade ocidental, uma delas, que é o liberalismo. A gente sempre pensa na liberdade das classes, no marxismo. A gente não pensa que a origem do liberalismo é exatamente essa. A liberdade não só de comerciar, isso é reduzir tudo a uma só questão, é a liberdade de decidir, é a liberdade de escolher. E isso ele vê tanto no judaísmo como no cristianismo como a semente que criou o Ocidente. E é a semente que, volta e meia, tenta se destruir. E no judaísmo, particularmente, aí é uma colocação minha, é a questão da esperança messiânica. Porque a esperança messiânica, que sempre adia para o futuro, a vinda do Mashiach, do Messias, ela está também afirmando que o tempo rola para frente. Porque chegasse o Mashiach, chegasse o Messias, o tempo terminaria. E é interessante que o judaísmo criou uma Messias, a ideia do Messias, trabalha sobre ela de inúmeras formas, mas sempre empurra mais adiante. Porque a vinda dele realmente seria o fim da história. E tem uma discussão que está no Talmud, uma discussão rabínica interessante, 4 rabinos discutindo sobre a questão da vinda do Messias, e um diz assim, a vinda do Messias vai ficar tudo como está, só um pouquinho diferente. E essa ideia do pouquinho diferente é uma ideia extremamente contemporânea, né? Tem a ver com a ideia da ciência atual, porque um pequeno gene, por exemplo, muda toda uma configuração. Um detalhe pode mudar toda uma gestalt. E é isso exatamente o que ele diz. Que não é uma figura que vai transformar o mundo, e nem gerar uma guerra de fim do mundo, como o evangelismo supõe, e por isso é sionista, o evangelismo cria um movimento sionista, já no século XIX, para que os judeus se reúnam em Israel e aí possa vir a guerra do fim do mundo e o retorno de Cristo. Então, os judeus, uma vez mais, vão pagar o pato e vão ter que estar todos em Israel para que Cristo possa retornar e quem não se converter, sinto muito, vai para o inferno. Mas essa é a razão total do apoio. Isso não sou eu que estou dizendo, todo mundo já sabe a essa altura que isso é mais do que falado. Então, essa esperança messiânica, ela se contrapõe a um princípio magro da filosofia
ocidental que o ser se manifesta enquanto guerra, é Heráclito. E aí, quem responde a isso é, novamente, Lévinas. Ele diz assim, ao ser que se manifesta enquanto guerra, que é a guerra de todos contra todos, que essa é a marca da civilização ocidental também, eu respondo com a esperança messiânica. A esperança messiânica é a esperança da fraternidade e é a esperança da quebra desse ciclo mortal de guerra de limites. E, finalizando, Levinas vai definir o judaísmo como uma religião para adultos. Por que uma religião para adultos? Porque se vocês forem analisar a substância do pensamento, como ele diz, pensamento de Israel, não do Estado de Israel, o pensamento do povo de Israel, quando você vai analisar a substância desse pensamento, e outros pensadores como ele, quer dizer, um sábio israelense como Mishael Leibovitz, que era um judeu ortodoxíssimo, né? Vai dizer o seguinte, eu vou citar direto Mishael Leibovitz, numa entrevista, alguém pergunta o que você aprendeu da Bíblia hebraica, o que você aprendeu da criação do mundo? Ele dizia, eu aprendi que Deus está fora do mundo. Esta ideia de que não existe um Deus pessoal cuidando de cada um, você, meu Deus, vai fazer isso por mim, vai fazer isso por aquilo, vai me premiar, numa linguagem mais moderninha, o universo trabalha a meu favor. Eu acho isso uma pretensão, né? Mas toda essa ideia cai por terra frente à responsabilidade de cada ser humano por cada ato e por que ele faz. Essa é a ideia central do judaísmo, é nisso que ele diz que é uma religião para adultos. É claro que o judaísmo também foi extremamente influenciado ao longo dos séculos e dos milênios por milhares de correntes da Europa, e aí constituiu-se, hoje em dia, a maior parte dos núcleos religiosos não pensa dessa maneira. Mas, encerrando, e retomando a ideia do sentimento, e pensando no Brasil de hoje, porque é impossível, dentro da pandemia e dentro da política pandêmica, não pensar no Brasil de hoje e pensando todas essas coisas. Eu acho que o que acontece nas escolhas políticas hoje em dia no Brasil não são escolhas ideológicas. São realmente escolhas que vêm do fundo do emocional de cada um de nós, porque a destruição e o mal moram em cada um de nós. E, para não parecer que eu sou um pregador, eu estou falando da violência. E as escolhas não são racionais porque elas se dão a partir de afinidades eletivas, que é uma outra maneira de ver as coisas. Não são afinidades por conta de ideias que interessantes, não. A gente vê pessoas absolutamente bem formadas e etc. e tal, não mudando o ponto de vista delas, a partir que elegeram na época Bolsonaro, depois de toda essa maré de violência que ele está vivendo. E por quê? Porque eu creio profundamente que o que rege essa escolha, numa linguagem mais psicanalítica, seriam identificações inconscientes. Eu prefiro usar o termo afinidades eletivas. É a minha afinidade que me faz escolher. Eu estou um pouco subvertendo esse termo, mas vamos lá. É a minha afinidade que me faz escolher a minha escolha política. Por um lado ou para o outro. Não só quando a questão é do mal. E com a esperança de que a gente possa, sim, continuar morando num país democrático, eu vou encerrando. E, na continuidade das nossas conversas, eu vou desenvolver, então, a questão de como a Kabbalah vai trazer uma ideia
extremamente interessantes de sexo de almas e de multiplicidade, e a questão de gênero, ela é totalmente questionada a partir da visão cabalista e a partir de certas leituras também talmúdicas da criação de Adão e Eva. Se é para falar em religião, acho que a gente tem outras liberdades a falar delas. Vamos desenvolver essa ideia. Vamos trabalhar também com um rabino contemporâneo, muito pouco conhecido no Brasil, se é que é conhecido, e que foi fruto de um grupo de estudo que a gente tem alguns amigos, que a gente estudou ele aí durante a pandemia, que é o Rav Chagar, que traz uma visão interessantíssima sobre essa questão da paternidade no judaísmo. Eu vou colocar ele em conversa com Hélio Peregrino, a partir de um artigo dele da década de 90, de 80, sobre o Édipo, e vamos encerrar esse pequeno ciclo, e com isso eu também vou encerrar essa minha atividade que eu venho desenvolvendo com a ajuda da Denise ao longo da pandemia. Vamos encerrar esse pequeno ciclo com uma volta a Levinas e com a ideia, a partir dele, de que ninguém é tão diferente, mais diferente de uma pessoa do que o próprio filho. E muito obrigado a quem estiver aí do outro lado. E se houverem perguntas, eu teria muita alegria em poder dialogar um pouco.